Olá! Está começando o 192º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem também, tivemos uma manhã agitada, nós dois, né? Mas Cada um no seu canto. Tem que sair, não vamos decepcionar a audiência. Exato, de preferência sem nem atrasar. Então vamos começar com os follow-ups já de uma vez aqui. E você pescou uma coisa que o Juliano compartilhou, imagino que tenha sido lá no grupo do IA na Prática, né? Então, é uma ferramenta que eu tinha visto aparecer já faz algumas semanas em outros lugares, chamada DeepGuard, DeepGuard. E ele descreveu da seguinte forma: é um serviço que promete detectar deepfakes de áudio e de vídeo. A gente vinha falando aqui sobre aquelas ferramentas que prometem detectar textos feitos com IA, né? E, como eu digo, que essas ferramentas não são nada confiáveis. Porque se você pegar um texto de 1812, por ali falar, esse pedaço é feito com IA. Porque tem o que eu notei, tá? Eu já falei isso da outra vez, é rapidinho aqui para quem tá chegando agora. A minha impressão é que essas ferramentas analisam diferenças e mudanças no estilo da escrita ao longo do texto. Imagina que você tem duas pessoas escrevendo a mesma coisa. Aí você pega, assim, escrevendo sobre o mesmo tema, né? Aí você pega um pedaço do que uma pessoa escreveu, um pedaço do que outra pessoa escreveu. É sobre o mesmo tema, mas fica um pouco diferente. Cada um tem um estilo de pontuar, vocabulário, etc. A minha impressão é que as ferramentas analisam essas mudanças também, não é a única coisa. Então, se tiver uma mudança muito brusca dentro de lá, então um desses dois pedaços aqui é feito por IA, o mais provável é esse. Pá! Aí ela fala. Mas não é confiável, tá? Não dá pra apontar pra ninguém, você usou IA pra fazer, porque não é confiável, tá? Por outro lado, detecção seja de fake, de problemas, eu vou chamar assim, não que toda coisa... Enfim, com vídeo e com imagem, acaba sendo um pouco mais fácil, né? Tem todo um campo de investigação forense de montagem, por exemplo, que leva em conta, sei lá, disposição de pixels, porque se você olha, abrir a foto, olhou, beleza, né? Passa. Mas se você olhar com um filtro específico, com um contraste diferente, você consegue achar os pedaços onde tem, sei lá, uma borda que está só apagadinha ao redor dela, que não casa com a forma que é a definição do resto da imagem. Existem formas bem fáceis, na verdade, de você sacar, olhando um pouco mais próximo, né? E essa ferramenta DeepGuard, ela é feita para fazer isso com áudio e com vídeo, para verificar se esse conteúdo ele é, enfim, autêntico. Eles chamam mesmo eles têm um agente forense de vídeo, engraçado IA para pegar IA, mas é isso o que eles fazem. Você chegou a dar uma espiadinha nessa ferramenta? Então, mas puxando o gancho, antes de eu falar da ferramenta, eu tenho a impressão que essas ferramentas de áudio e vídeo são mais úteis do que as de texto. As de texto eu já desisti. Uhum. Primeiro porque o pessoal testa muito com livros clássicos, com teses, material antigo, assim, e costuma realmente dar bastante erro, né? Sim. E eu acho que é porque esse material, esses clássicos, são justamente usados para treinar as IAs. Então, é complicado, né? Mas áudio e vídeo, realmente tem muita gente que não sabe discernir, né? E eu não testei porque o material que eu tinha aqui era muito escancaradamente IA, então nenhum me deixou em dúvida, assim, para usar a ferramenta. Falou, acho que eu não sou o público para esse tipo de coisa, porque meu olho, meu ouvido já tá bem treinado, né? E, aliás, rede social, gente, tá atulhado de post de IA. Agora tem influencer que até responde, né, os seguidores com texto de IA. Eu fico pensando, não é possível que estão respondendo pessoas com texto de IA. Será que as pessoas estão com tanta preguiça de elaborar uma resposta simples? Não dá para falar que é para ganhar tempo, porque você demora muito mais para você criar um prompt para responder uma pessoa do que efetivamente responder a pessoa. Uhum. Né? Escrever 5, 6 linhas ali, pelo amor de Deus, né? A não ser que esteja automatizado, né? Mas dá para automatizar a resposta a seguidor de Instagram, por exemplo? Eu não conheço. É esse bando de IA que você junta uma na outra, com agente, com MCP e OpenClaw, etc. Né? Bia, se você soubesse a quantidade de OpenClaw que tá mandando feedback pra gente aqui na Gigahertz, é que a gente já achou umas formas de tentar, né, ao máximo aqui limitar isso, mas
Hoje dá pra juntar qualquer coisa com qualquer coisa, né? Pro bem ou pro mal, né? Então... Bom, esses influenciadores grandes aí que praticamente não fazem nada, que fica tudo no colo de agência, é bem provável que seja isso mesmo. Mas como eu não fico acompanhando influenciador, não sei da vida de ninguém, eu via sempre aquelas polêmicas que eu jornalisticamente preciso analisar e comentar, né? Então, às vezes, eu leio alguma coisa e eu fico de cabelo em pé, né? Porque é tudo muito artificial. Ontem foi aprovada essa lei da misoginia e tal. Eu vi uns 3 ou 4 influencers assim, com os textos muito parecidos. Eu falei, ou é briefing, ou é IA. Ou um briefing feito por uma IA. Os dois, exato, que eu ia falar. Não é possível. E eu desisti, sabe? Eu falei, não tô com paciência pra isso, não. E bem feito pra mim, né? Que fica dando bola pra opinião de influenciador. Então, vida que segue. É a sua punição. É, um castigo. Nossa Senhora. Testem a ferramenta, tá? Como eu disse, eu tenho meu material aqui não é bom o suficiente ou ruim o suficiente, né? Dependendo do ponto de vista, pra jogar na ferramenta. Então, testem lá. Né, o Marcos vai deixar o link ali, então mandem pra mim, testem com a avó, a tia, os tios do Zap, da família de vocês, aí de repente, porque eles ficam mais em dúvida, né? Sim, mais vulneráveis, né? Então, como eu falei, nosso olhar, nosso ouvido aqui é muito viciado, então eu acho que não funciona, uma ou outra talvez pode ser útil, mas eu acho que uns 99% nosso olhômetro já é o suficiente, né? Mas mandem lá, mandem pras tias, pras vós e peguem a opinião delas e mandem pra gente aqui. Mandem lá no meu Telegram, @BiaCunze. Boa, e também tem o gigahertz.fm/feedback. E é interessante, eu tava dando uma espiadinha mais a fundo na ferramenta mesmo, né? E a gente já tinha visto, a gente até falou aqui sobre como existem algumas iniciativas do próprio mercado, da Adobe, do Google, de colocar na imagem um padrão invisível de pixels, por exemplo, para que o sistema próprio dele consiga depois identificar se ele foi feito ou não por IA. Existem algumas, tem a Synth ID, que eu até fiz um teste interessante, eu postei no Threads faz um tempo, se eu achar o link, o Threads é chato de buscar, mas se eu achar eu coloco aqui na descrição, que eu consegui extrair qual que é essa marca d'água que eles inserem lá, e é um gridzinho de pixels que faz um padrãozinho bem característico, assim, né? Eu pedi pra gerar uma imagem branca e depois eu mexi no Photoshop nas curvas e no contraste, eu cheguei nisso aí, né? Então, o ponto é, pro nosso olho, não dá pra te só bater o olho e sacar, mas uma ferramenta feita pra buscar esse padrão vai conseguir encontrar e sabe se ele é feito ou não com isso, né? Acho que eu preciso garimpar melhor no submundo das redes sociais aí, porque pra mim é tudo sempre muito escancaradamente IA, então ontem eu tava vendo a campanha aí da seleção brasileira, o uniforme da Nike que foi divulgado, gente, o canário tinha 3 pernas, então Ops. Não precisa jogar na ferramenta. Será que joga melhor ou pior? Pois é. Isso ainda acontece. Dias eu vi o Barba comentando também, acho que foi no Threads também, que tinha, sei lá, eu vejo muito isso. Tá aqui, ó, se tivesse sido... Tirei essas fotos aqui pro trabalho, pro LinkedIn, pra não sei o quê, e nem precisa gastar com estúdio, nada, ficaram lindas as fotos. Você vê alguém segurando ainda lá com 6 dedos no computador. Então isso ainda acontece, mas não é sempre, tá? E as ferramentas não vão ser assim para sempre. Então ter, por um lado, a iniciativa que vem das ferramentas de embedar uma marquinha d'água, que não seja o que acontece com o Google Gemini, quer dizer, o Google tem o Synth ID da marca d'água escondida, mas ele também gera no canto direito embaixo ou aquele simbolozinho do Gemini, né? Mas é fácil de tirar, dá pra usar IA, se você quiser, pra tirar isso. Ou então outro dia eu precisei mexer, era uma foto de uma capa de um podcast, eu precisava de uma foto específica, aí não tinha, eu tiro uma baixa qualidade, falei, Gemini, bota aqui, melhor, faz um upscaling aqui da foto pra mim, gera... Aí ele gerou, só que ele jogou a marca d'água, eu falei, não... Tava bem em cima do elemento que era meio essencial assim pra foto, eu falei, já sei. Aí eu exportei a mesma imagem, só que com uma barra preta embaixo, sobrando, para deixar o espaço para ele colocar ali a marca d'água. Ele colocou ali, depois eu cropei a foto para o tamanho que eu precisava, não tinha a marca d'água. Então tem 1 milhão de jeitos diferentes de fazer isso hoje em dia. Então é legal que existem, primeiro, as ferramentas das próprias plataformas que estão embedando isso, e também se ferramentas como essa, tipo a DeepGuard, que fala, a gente achamos aqui 100% de acerto no caso tal, eles têm aqui, né, 100%, é uma frase
problemática de sempre falar, né? Enfim, aí 98% de redução de, sei lá, imagem com fraude de seguro, sabe? Lembra que começou a aparecer outro dia também, a gente até falou aqui sobre gente usando o Gemini para fazer nota fiscal de jantar de restaurante para passar para a empresa depois e ganhar uma grana em cima da empresa. Essas ideias cretinas assim, né? Uhum. Então é legal que tem, dependendo de qual é o trabalho de quem escuta aqui o podcast, esse tipo de ferramenta pode sim ajudar, né? Então a gente vai deixar aqui na descrição. Obrigado, Juliano, por ter compartilhado. Mas contem pra gente assim, como é que vocês têm lidado com isso. Agora, um usuário sem nome, que tem lá só os pontinhos lá no Telegram, ele compartilhou um documento, um estudo, que fala sobre o custo na desorganização digital e como isso chega a 1 mês por ano na perda de produtividade. Foi um levantamento com mais de 1.000 funcionários dos Estados Unidos que trabalham na Small PDF, então bastante gente lá, e sugeriu que aqueles pequenos momentos assim de, onde exatamente eu salvei, eu vou procurar, eu vou achar, não sei o que lá, tá aqui, não tá, confusões digitais, eles falaram, é o tipo de coisa que, em média, as pessoas perdem 4 horas e meia por semana procurando por e-mail, por arquivo, por link, por conta de ter... Clutter digital, sim, bagunça digital, né? Muita coisa em todo lugar, etc. Eu achei 4 horas e meia por semana bastante. Acho que esse pessoal precisa escutar a área de trabalho. Porém, né? Isso aí, e se partir da premissa de que são 4 horas e meia por semana, chega no final de um ano, isso dá 29 dias de trabalho perdidos aí, buscando coisa. E o relatório dessas Small PDF sugere que os efeitos já estão aparecendo em hábitos mais do dia a dia mesmo, de trabalho, com mais da metade das pessoas ficando distraídas quando fica muito confuso e muito difícil de encontrar documentos, etc., dá uma dispersada, e que na média o pessoal sente que esse overload começa depois de ter 78 e-mails não lidos e 13 abas abertas. Eu não sei por onde começar, eu quero dar um abraço 13? E uma bronca nessas pessoas, exatamente. Tá bom. Olha, eu acho que vocês têm que falar pra essa galera aí, aprenda a usar LLM, aprenda a criar um agentezinho, sim, não é difícil, você vai perder alguns dias ali, tem uma curva de aprendizado, tudo bem. Mas essa pequena perda de tempo que você vai ter no começo, com certeza é muito melhor que essas 4 horas dessa pesquisa aí com buscas, né? Organização é fundamental. E agora com as LLMs, achar, organizar, resgatar informações que você salva no lugar certo, mais adequado, para você concatenar com ideias novas. Não tem coisa melhor do que você resgatar ideias antigas suas para linkar com ideias novas, tá? Isso sim é trabalhar com inteligência. Mas tem um agentezinho ali para fazer aquelas tarefas repetitivas, chatas, procurar coisas. Olha, vale muito a pena. Antigamente tinha um ditado que falava a week of coding can save you a month of... Eu não lembro agora. Uma semana de coding, né? Fazendo código, pode te salvar com um mês de alguma coisa. Agora, eu digo que 5 minutos de prompt pode te salvar uma semana de trabalho. Não é exagero. Eu, às vezes, passo um dia trabalhando em um único prompt, porque eu sei que nos meses seguintes, assim, eu vou ganhar muitas horas de produtividade. Então, aprendam, dominem essas ferramentas e cantem a bola para o seu amigo, seu familiar, seu colega ali, que ainda está perdido, soterrado na desorganização. Tá? Uhum. Agora, eu quero voltar um pouquinho nesses números, porque, primeiro assim, né, a gente já falou sobre como é que nós dois usamos e-mail, usamos navegador, né, eu com abas tendo a ser bastante contido, né, assim, 13 abas abertas é a minha visão do inferno, né, Nossa assim, Senhora. A não ser que eu esteja no meio de uma pesquisa muito abrangente, uma coisa muito pontual, e já sentindo isso, desse overload todo, essa vontade de sair fechando a aba, né, no dia a dia eu acho que vale a pena tentar fazer uma administração um pouco melhor, mas depende muito, encaixa na cabeça de cada pessoa de um jeito bem diferente, né? E e-mail não lido vai muito de cada um mesmo, né? Primeiro, tirar notificação de e-mail, segundo lugar, tirar o badgezinho de não lidos vai ajudar bastante já a não começar a dar aquela ansiedade, aquela gastura, né? Mas ainda assim eu achei que 4 horas e meia por semana é muita desorganização, perder procurando coisa, não sei. Né? Uma coisa curiosa que acontece em alguns... Não sei em quais navegadores acontece isso, mas quando eu estava em transição ali, que eu saí do
do Pocket, onde eu guardava as coisas para ler mais tarde, eu estava testando alternativas ali. O meu navegador mobile aqui estava com aquele festival de 50 abas abertas, e eu procurando um lugar para salvar, salvando em lugares separados e ver se estava funcionando e tal. O próprio navegador notificou assim: quer organizar as suas abas? Eu falei, poxa, legal, obrigada pela ajuda. Não sei se outros fazem isso, me avisa, mas eu achei bem curiosa essa mensagem. É o Samsung Internet mesmo, o navegadorzinho ali de quem tem o ecossistema da Samsung, tá? Ele mesmo viu que eu tava perdida, ele se ofereceu para me ajudar. Excelente. E tem assim, né? Eu tô pensando na busca de e-mail e eu já falei aqui como eu não tendo mais a organizar os e-mails em pastas, em projetos, né? Aquilo assim, eu vou na busca e procuro, mas assim, não sou uma 4 horas e meia por semana caçando coisa. É um pouco menos. Eu ainda tô muito fixado nesse número porque eu achei ele meio exagerado, assim. Tudo bem que é da cultura de uma empresa. Se eles usam o Teams, faz completo sentido, que o Teams é uma porcaria, então deve passar muito mais tempo até procurando as coisas, que não presta. Mas de resto, né? Isso pode ser até um exemplo bom daquela lei de Conway, que fala que dependendo da ferramenta que você usa no trabalho, isso molda como o trabalho se desenrola, a estrutura da empresa, como ela funciona. Então pode ser um pouco disso, né? Mas a gente vai, é claro, deixar aqui na descrição o relatório para quem quiser dar uma espiadinha. Quem tiver outras impressões, enfim, né? Quem quiser contar no próprio dia a dia como é que é isso, manda pra gente, diga feedback, porque me deixa bastante interessado esse tipo de assunto, né? E teve uma outra, acho que essa foi você que encontrou, sobre como o uso de IA aumentou a produtividade de criminosos, e não só de pessoas fazendo o bem. Do céu. Bom, como era de se imaginar, né, gente, todo mundo que está tirando proveito aí dessas novas ferramentas, esses automatizadores, por que não os criminosos e golpistas virtuais? Você acha que eles não querem também otimizar os golpes deles? Vocês que se enganam. E olha, aí vai uma gama de ferramentas, desde spam até golpes com criptomoedas, entre outras coisas. Mas realmente a gente viu um salto, né? Algumas pesquisas estão indicando isso. E é de se esperar, né, gente? Eu acho que sempre que surge uma nova tecnologia que muda tanto a nossa vida, muda de todo mundo mesmo, tá? Inclusive de criminosos. Então, tem que ficar esperto, porque a IA realmente está sofisticando muito as fraudes financeiras. E a gente vai ver muita coisa na mídia ainda envolvendo isso, tá? Com certeza. Eu vou deixar aqui na descrição, esse é um relatório da Interpol. Eu falo, Interpol alerta sobre o risco global de fraude, de ameaça de fraude mais sofisticada quando o assunto é coisa financeira. E o relatório fala que fraude que está sendo apoiada por IA está 4 vezes e meia mais lucrativa do que métodos tradicionais. Engraçado falar do jeito tão específico assim sobre crimes, né? E que sistemas agênticos de IA conseguem de um jeito automático, autônomo, planejar e executar campanhas completas, desde reconhecer quem é o alvo até fazer o pedido de resgate de um arquivo, esse tipo de coisa lá do outro lado. Que extorsão íntima também, eles chamaram de sextortion, também já está sendo integrado a esses golpes quando o assunto é, por exemplo, já viu quando era analógico, né? O cara arrumou uma namoradinha na internet que roubou todo o dinheiro, né? Que na verdade era um cara lá no Vietnã que estava fazendo isso com 18 pessoas, né? Então isso também está aumentando com o script de IA gerando conteúdo automático, que as próprias redes também de crime estão colaborando entre si com os grupos se ajudando e compartilhando experiências para usar as tecnologias mais indicadas para fazer esse tipo de golpe, etc. Que em algumas partes da África, diz aqui, grupos terroristas já estão usando sistemas para fraude, especialmente também quando o assunto é cripto, e aí para mim isso é uma redundância, né? E usando cripto até como uma fonte de financiamento também, e que centros de scam, né, que são aqueles lugares tipo call center, só que inteiro feito só para tentar dar golpe nas pessoas, já estão espalhando no resto do mundo também com sistemas permitindo que isso seja mais automatizado, né? E a gente tinha... eu não sei onde foi, em que podcast que eu falei que a IA estava ajudando. A gente começa a ver agora, todo mundo já começou a receber uns phishings
que estão escritos direito, né? A gramática tá certa, não tá escrito exceção com 2 S e um J no meio do... Sabe? Umas bagunças assim que conseguiu dar uma resolvida. Uhum. O próximo passo, é claro, que era colocar os agentes e as IAs para fazer isso de uma forma mais automatizada, porque você consegue escalar, né? Manda para 10 pessoas e deixa o agente rodar sozinho ali para tentar ir dando o golpe, né? E isso é um risco, porque se as IAs convencem as pessoas de que elas inventaram uma física nova, uma matemática nova, tem todo o lance do GPT-4o que a gente falou aqui, da dependência emocional, etc., ele é muito boa de convencer as pessoas de qualquer coisa, inclusive talvez de dar uma grana, né? Então isso é bem perigoso mesmo, né? Exato. Olha, você que se acostumou assim a filtrar spam que chega no seu celular, que chega por e-mail e outros meios, assim, pelos erros de português, abre teu olho, porque isso vai acabar. Exato. Agora, se você está acostumado, o seu olho clínico para texto de IA, você vai começar a receber aqueles scans, escancaradamente IA, desconfie também. Mas aí vai ser um problema, porque as empresas legítimas estão usando também. Uhum. Pois é. Já pensou? Exatamente. Gente, muito caos ainda pela frente, tá? A gente tá só no começo. E teve, não sei se foi exatamente em resposta a isso, mas nessa última semana, um grupo de várias empresas, engraçado que Anthropic não, porque me chamou a atenção, porque Anthropic ela sempre publica relatórios que têm a ver com segurança, impacto na sociedade, esse tipo de coisa, mas foram várias empresas que elas formaram um grupo e se comprometeram a compartilhar dados. Então foi o Google, a Microsoft, o LinkedIn, que é da Microsoft, né? A Meta, a Amazon, a OpenAI, a Adobe e o Match Group, que é dono do Tinder e de vários outros apps também de relacionamento, eles se comprometeram a juntar para compartilhar entre si informações e publicar relatórios para o público também para falar sobre mau uso das ferramentas de IA e mau uso dentro deles mesmos, nas próprias ferramentas, das redes deles, para ficar mais fácil de todo mundo aprender o que está acontecendo e não ter que as mesmas empresas tirar a mesma conclusão sozinhas, e isso demora mais para conseguir resolver o problema, né? Então, não sei se foi em relação a esse relatório da Interpol, mas as empresas se comprometeram a tentar facilitar um pouquinho esse combate do jeito coletivo, que é, finalmente, né? É um jeito de otimizar isso aí. Agora, Bia, eu tava com uma dúvida aqui. Hoje de manhã, a gente já falei rapidinho, né? Eu tive aqui uma emergência, a Bia também teve um imprevisto, e a gente acabou tendo que gravar um pouquinho mais tarde aqui. E que bom que a gente tinha justamente hoje, nós dois, essa margem de manobra para conseguir acomodar a gravação, né? E eu fiquei pensando sobre como, das vezes todas em que a gente falou sobre como tentar otimizar ao máximo, cada um ao seu jeito, né? A semana, a organização de tarefas, eu com o meu esquema de linha de produção, tudo blocadinho, bonitinho, a Bia com o esquema dela, e eu não sei se a gente já tratou exatamente de... A gente organiza, beleza, a primeira semana funciona, a segunda também, depois de um mês você já mudou um pouquinho, mas não ajustou lá no calendário. Daqui a pouco o calendário são só orientações, né? Que não tem muito a ver com a realidade, e aí que imprevisto pode pegar, né? Queria explorar isso um pouquinho mais a fundo aqui com a Bia, entender como é que ela está organizando a semana dela, a gente vai falar da minha semana também. Mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer a Firmou Consultoria, que não só quer falar com empresas que querem regularizar a própria situação, CNPJ, se você quer abrir uma empresa também, mas ela quer falar com você, pessoa física, que está com a declaração do imposto de renda enrolada. Você precisa resolver isso? A Firmou vai te ajudar a resolver isso. Ela está já recebendo os pedidos de quem fala, por favor, está muito enrolado aqui, estou com os documentos, não sei onde pegar os documentos, me ajuda. Eles estão ajudando. Tá? A gente sempre comenta aqui que a Firmou resolve muito para a gente no dia a dia, para as empresas, ela vai resolver também para você na sua declaração. Então você pode entrar em contato com eles ou no Facebook ou no Instagram, procurar por @Firmou Consultoria, que ela está pronta para te ajudar. E ela sempre fala aqui pra gente que quanto mais enrolado, quanto mais difícil, mais complicado, melhor. É ótimo só jogar essa modelo e falar, ajuda! E eles resolvem. E eles até comentaram com a gente vai falar desse caso com autorização de uma ouvinte aqui da Gigahertz que mora fora do país, precisava desde lá regularizar uma situação que estava rolando aqui. Ela conversou com a Firmou fez isso aqui para ela, tá tudo certinho agora. Então, para você que tem esse tipo de necessidade, vai lá falar com eles, mas imposto de renda não deixa para outra hora, não deixa para depois, já garante para você poder, se for o caso, receber o quanto antes a sua restituição. Então, já resolve. Vai no Facebook, vai no Instagram, procura por @Firmou Consultoria, que ela está pronta esperando já todo mundo que escuta aqui o podcast para poder falar com eles e resolver
a declaração restituição. Muito obrigado, afirmou, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Muito obrigado ao pessoal da Firmou Consultoria, e agora fiquem espertos aí que estamos em época de imposto de renda. Quem precisa de uma mãozinha, tá aí. Firmou é uma excelente ferramenta de produtividade também. Exatamente. E vamos lá, falando em produtividade, a gente estava precisando mesmo dar uma atualizada nessa parte de como é que anda a nossa vida, né? De se a gente está usando o calendário, a agenda, lembretes, para organizar como é que vai ser a segunda-feira, como é que é a terça, isso de segunda a sexta, fim de semana também às vezes, ou como a gente lida com tarefas que são recorrentes, as que não são recorrentes no meio do caminho, né? Então, você, Bia, com, férias, aí volta e estudo, e a vida que acontece no meio do caminho, como é que você tem organizado as suas semanas? Pois é, vocês que acompanham aqui o podcast sabem que todo o meu sistema de gestão de conhecimento, eu gosto de chamar assim, porque não é só aprendizado, né? Eu não estou falando só de estudos de forma formal, assim, academia, mas aprendizado com tudo. Você que é desenvolvedor, por exemplo, tem que estar sempre se adaptando, aprendendo coisas novas, linguagens novas, agentes, e agora tem as IAs, então é um aprendizado contínuo, né? E realmente o Claude hoje é o campeão nesse sentido. Eu acho que não tem nenhuma ferramenta aí envolvendo IA para gestão do conhecimento e aprendizado como o Claude. Então eu estou assumidamente dependente dele, é o meu melhor companheiro de estudos aqui, mas eu uso para outras coisas também, né? Às vezes eu preciso montar o cronograma de um projeto, então tem reuniões, tem relatórios, tem prazos que às vezes você está esperando de uma plataforma, de um terceiro, né, que você tem que aguardar para tomar uma próxima decisão. Então, como é que eu fazia isso antes? Tudo era ali com o Google Calendar, olhando no calendário, montando um esquema ali, depois indo para o Word ou para o Excel ou qualquer outro lugar e ajeitando isso. Hoje não, hoje eu penso sempre de forma ampla, eu vou querer as reuniões, toda terça-feira, horário tal, e que mais? Quais são os documentos que nós vamos usar? Isso e aquilo, quem são as pessoas envolvidas? Eu posso simplesmente fazer um prompt com isso. Então, eu estou fazendo isso direto. Então, monto cronogramas, monto projetos, tudo a partir de prompts. E posso estruturar depois bonitinho se eu quiser compartilhar com outras pessoas. Vai num documento lindão que eu certamente também levaria horas para fazer, né? Salvo o PDF, posso imprimir, posso mandar, coloco na minha lista de distribuição e olha, eu ganho tanto tempo com isso, gente, que às vezes eu tenho que montar o projeto para entregar dia 30, como é esse caso, e o meu já está pronto, já faz uns 10 dias. E eu só não mandei ainda porque às vezes não é muito adequado ser tão eficiente assim. E pode ter imprevistos, pode ter pessoas novas no projeto, pode ter gente que saia. Então eu sempre espero alguns dias antes, assim, para ver se tem que fazer algum refinamento e tal. Mas, nossa, o estresse não é só tempo, né? É o estresse de você não ter que se preocupar com isso e que você fazer pequenos ajustes, você vai levar 5 minutos e às vezes você faz isso lá dentro do Uber, ali, a partir do seu celular mesmo, sabe? É uma tranquilidade muito grande. Então, realmente, quando você confia num agente, confia numa plataforma, num serviço, e eu tô já há tanto tempo usando, né? O estresse que tira da sua vida, com certeza tem um impacto muito grande na sua qualidade de vida também, tá? Então não é só o tempo, mas é a qualidade do tempo, tá? Exato. Não sei se você percebeu isso também. Então, eu, na organização, na tarefa de organizar o meu dia a dia, eu não tenho usado nenhuma IA. Depois que a gente passou a fazer aqui o podcast, que eu comecei a usar o calendário como, né, de blocar as tarefas e ficar mais fácil de visualizar o todo, até para eu saber onde que eu poderia ter uma margem de manobra, um tempo livre, né, mexer nas pecinhas, organizar isso, funcionou muito bem para mim. Tá? Uma coisa que mais recentemente eu passei a perceber, e isso vai tocar no ponto de estresse, é o seguinte: eu estava tentando, né, de um jeito muito saudável, colocar tudo que eu tenho que fazer na minha vida profissional para resolver de segunda a sexta. Descansar no sábado, descansar no domingo. Aí faz uns meses eu fiz um teste. Eu falei, vou pegar os podcasts que eu edito da Alura ao longo da semana, vou tirar um dia do fim de semana para editar. Perco um dia de fim de semana? Perco, é claro. Mas, Bia, que diferença que faz ter um pouquinho mais de respiro
ao longo da semana. E isso é claro que é doloroso dar o braço a torcer e ter que trabalhar um dia a mais da semana, ter que abrir mão de um dia do fim de semana, é claro que sim, né? Mas a diferença de estar com isso, não só assim, da tranquilidade de começar a semana com isso resolvido, mas que fosse 2 horas para editar, revisar e preparar a publicação do episódio, deixar prontinho para publicar, né? E eu tivesse essas 2 horas para fazer isso no dia certo que eu fazer isso ao longo da semana. A sensação é que essas 2 horas durante a semana são muito mais cansativas do que a do fim de semana, porque no fim de semana, entre aspas, só isso. Durante a semana, é isso também. Tem um monte de coisa que eu fiz antes, aí eu fazia isso, já sabendo que eu ia ter que terminar até a hora tal para fazer esse monte de coisa depois também. Então, mesmo levando o mesmo tempo, a sensação de leveza enquanto eu estou editando no sábado, que seja, e tendo essas 2 horas de volta ao longo da semana para fazer outras coisas, Bia, tá mudando muito. Tá muito melhor, né? É menos doloroso fazer isso do que descansar no sábado e não fazer nada, e aí começar a segunda-feira já na panela de pressão, sabe? Sim. Então, eu sei que isso levanta várias questões que a gente já tratou aqui sobre... Eu tô investindo no burnout, né? A gente já brincou várias vezes sobre isso, e eu entendo. Mas já faz o quê? 1 mês e pouquinho que eu tô fazendo isso todo o final de semana. Eu tô cansando menos, eu tô mais tranquilo, sabe? Chega na sexta-feira, eu tô bem menos esgotado do que eu tava só de ter feito essa única mudança. E não é um batalhão de coisas. É editar o Hipsters, o IA Sob Controle e o Carreira Sem Fronteiras. Né? Que não são episódios tão... O Hipsters é um pouco mais... O IA Sob Controle é um pouco mais longo. Mas o Hipsters e o Carreira é 1 horinha ali, né? Dependendo da entrevista do IA Sob Controle. Hoje foi quase 2 horas de entrevista, né? Que foi pro episódio de hoje. Super legal, inclusive. Mas geralmente também é 1 hora e pouco. De sexta-feira não tem jeito, né? Que a gente grava, edita, revista, publica tudo de uma vez só as notícias lá do episódio de sexta. Mas eu recomendo, viu, Bia? Dá uma olhadinha nisso. O único problema é que ao longo desses meses, desse último ano, sei lá, que foi quando eu reorganizei todo o meu calendário, que eu passei a escrever pro 95 Mac, isso ocupa das 4 à meia-noite todo dia, né? Então, pra você blocar melhor. Eu tinha feito uma organização linda no meu calendário. Hoje ele já não é mais nada do que tá lá. Mas até hoje eu não parei pra blocar de novo, bonitinho e tal. Então, às vezes é até engraçado que eu olho só numa quarta-feira à tarde e falo, nossa, é verdade, né? Teve uma época da vida que eu fazia isso na quarta-feira à tarde. Hoje eu faço na sexta, eu faço na segunda, já tá resolvido. Então, essas revisões do cotidiano, elas são meio necessárias assim. Mas que diferença que tá fazendo não ter essa pressão, mesmo sabendo que eu ia conseguir dar conta de fazer tudo, mas a pressão, a ansiedade, isso conta muito. Eu tô muito mais tranquilo agora que eu fiz essa mudança. Isso que você falou de ter todo aquele planejamento bonitinho e hoje não ser mais nada daquilo, a gente tem que assumir que a gente tem, nós que gostamos de organização e produtividade, a gente tem um certo fetiche em ver a agenda organizada. Né? Sim. E eu, muitos anos atrás, o meu fetiche era planejar a semana e ver ela toda linda, preenchidinha, bonitinha, e isso é péssimo pelos motivos que você falou. Tem as contingências, tem as falhas, os imprevistos de última hora, que transforma aquela coisa linda num negócio absurdamente caótico. Então, e nada real, né? Nada real. Então, eu uso realmente as LLMs só para montar a estrutura dos meus projetos que eu estou participando no momento, né? Exporto, né? Depois eu pego essa estrutura, exporto para ICS, mando o próprio Claude fazer isso, né? Ó, coloca no meu formato Google Calendar ou então Outlook, eu uso os dois, né? Um é pessoal, outro é profissional. Então eu passo as diretrizes ali, ó, organize assim, coloque de hora tal, alarme 15 minutos antes. Então ele monta para mim e eu apenas importo para dentro do calendário. Então o meu planejamento semanal é muito rápido, porque ele já está praticamente pronto, as coisas de trabalho já estão lá, aulas já estão lá, as nossas gravações estão lá, eventualmente consulta médica, alguma coisa de saúde que está agendado já está lá. Eu basicamente só dou uma ajeitada, confirmo realmente os compromissos da semana, mas eu não fico preenchendo as janelas não, tá? O que eu faço de preencher nas lacunas é definir os horários que eu vou para academia e os horários que eu vou estudar. Só isso. Aí eu coloco lá no calendário direitinho, só para eu ter mais ou menos organizado, e é mais um bloco de tempo, né? Eu vou estudar quarta-noite, quinta-noite, sexta-noite, então eu só bloqueio lá.
Mas eu já tenho também na minha to-do list as coisas que eu vou estudar nesses horários, né? E academia é muito mais tranquilo, né? Você vai lá, pode ir em qualquer horário mesmo, então na quarta eu vou no horário do almoço, na quinta eu vou de manhã, na sexta, né? Eu vou encaixando conforme essas minhas janelas. Mas resistam a essa tentação de deixar o seu calendário todo preenchido, tá? Esse respiro é muito importante. E se você, assim como eu e o Marcos, está mais produtivo usando o IA, resista à tentação de agarrar mais trabalho. Tá? Cuidado! Esse é o desafio, Bia. Eu sei, a tentação é muito grande, às vezes até dá, você quer ter uma renda extra, alguma coisa, dá, mas parcimônia, tá? Porque burnout vai simplesmente destruir tudo que você construiu, tá? Esse é bem o desafio. É um processo, gente, você não vai fazer isso de uma hora para outra, tá? Mas evite as cabeçadas, ouçam o Marcos, me ouçam e tente aplicar isso hoje. A partir do momento que vocês ouviram isso agora. Como é que está a minha agenda? Abra lá. Tem coisa demais aí? Não tá meio exagerado. Você não virou o bombeiro da família também. Às vezes você tenta assumir muitas coisas aí. Não, vamos com calma, devagar. E as coisas que realmente dá para fazer num outro momento, organize o tempo adequado para isso, tá? Não fique tentando preencher cada segundo aí com projetos e cuidado para não assumir também, dar um passo maior que a perna. E existe um certo, sei lá, prazer em terminar tarefas encadeadas na hora certinha para poder começar a seguinte. Pelo menos para mim é assim, né? Mesmo saber, assim, tá na correria, tá na loucura, tem que fazer um monte de coisa, preciso começar a escrever às 4. Eu termino de revisar e publico um episódio às 3h59 para começar às 4. Eu falo, nossa, como eu sou organizado, que dá aquela sensação de que beleza, entregar uma coisa para outra. Mas falta respirar no meio desse caminho. Né? E era isso que eu não tinha percebido, né? Eu fazer a analogia do sapo aqui que vai esquentando com a água, etc. Que ninguém nem sabe se é verdade ou não, mas que rola isso. É isso, você não vai gradativamente, você vai pegando mais coisa. Tá dando tempo de fazer tudo. Mas precisa, né? Você precisa, claro que precisa, todo mundo tem boleto. Eu tenho boleto também, né? Então eu fui pegando isso tudo que eu tenho que fazer para conseguir pagá-los. Mas ainda assim, essa organização. E é isso que tá me deixando fazer estamos hoje na quarta-feira, né? Ainda tem muita água para rolar até sexta-feira. Mas até agora, essa é a terceira semana seguida em um ano, desde maio, na verdade, quando eu entrei no 95 Mac, que eu tô conseguindo correr na segunda, fazer academia na terça, correr na quarta, academia na quinta, correr na sexta. Fiz isso 2 semanas, fiz isso semana passada, pretendo finalizar essa semana fazendo isso também, né? E é tudo porque eu fiz esse único ajuste de pegar 6 horas do sábado, passar a régua nos podcasts para liberar a semana para fazer outras coisas, né? Tudo bem que eu tô falando assim, né? Eu acabei de preencher o tempo que eu tinha feito livre com mais coisas? Sim, mas são tarefas e tarefas, né? Uma diferença entre você estar na correria aqui sentado e outra coisa de fato, correria literal, correr, né? Fazer exercício e todo o resto. Sai do escritório, ver um solzinho, né? Então isso faz muita diferença. E dedique um tempo ao ócio criativo também, é bem real, isso aí não é meme de internet, não é papo de coach, não, isso é bem real, tá? Eu às vezes marco compromisso, assim, eu tiro o dia, eu tenho uma consulta 11 da manhã e outras 4 da tarde. Não, resista à tentação de ficar, vou aproveitar para ler isso, nesse intervalo eu vou mexer naquela planilha lá, não. Tira o dia, caminha, toma um sol, eu fiz isso, né, tava um calor extremo, andei 5 quilômetros, mas tava bom, assim, caminhar, ver gente, ver passarinho, sentei numa sorveteria, com calma, sem pensar em nada, sem pegar celular, e a quantidade de ideias que às vezes vem quando você tá vendo um ambiente diferente, né, eu tô toda hora no site da Amazon, eu olho o livro, tudo por lá, não, eu vou na livraria folhear uns livros, fazia tanto tempo que eu não fazia isso, você começa a ter ideias, ver um livro assim que você nem pensaria que veria, procuraria na internet, por exemplo, dar uma olhada, olha, a quantidade de insights que você tem quando você tira um dia só para esse ócio, vamos dizer assim, é maravilhoso, tá? Só lembre de levar o seu caderninho junto e anotar todos esses insights que você tem. Nossa, eu lembrei que eu fiquei de postar lá no Telegram e nos grupos eu tenho um caderninho que é tipo, que é minha carteira também, leva os documentos e tal, então, mas ele tem caneta, tem papel também. Às vezes eu não quero pegar o celular e escrever, eu só quero colocar alguma ideia que me vem na cabeça, eu vou postar lá, tá? É bem pequenininho,
aqueles de argola que você põe as folhinhas dentro, tem qualquer AliExpress da vida aí, vou colocar o link lá também se vocês quiserem. E aí eu já não tenho tanto documento para andar assim, né? Eu ando com o RG, o cartão do plano de saúde, e um outro cartão também de plano de saúde, só que é para socorrista, né, de emergência e tal. Não precisa de mais nada, né? Levo dinheiro físico, porque às vezes precisa, né? A inflação tá comendo lá, porque é muito raro de usar. Mas às vezes você fica sem o celular, o banco tá fora do ar, alguém te rouba. Já pensou você roubar, ficar sem seu celular? Hoje o celular é carteira também, né? Não, tem um dinheirinho físico lá também para alguma emergência. Mas o principal mesmo são as folhinhas ali. Às vezes eu sento e só fico escrevendo os meus insights ali, sem puxar o celular, porque daí vem aquela notificação, você já, não, deixa eu ver o que é essa notificação. Não. Na hora que você tiver essa ideia, senta, escreva e evite as interrupções e distrações, tá? O melhor é você ficar ali, às vezes, com uma caneta, um papel e um sorvete do lado, assim. E um ar-condicionado, claro. Papel, caneta, sorvete e ar-condicionado. Pronto. Aí você vai sentar, respirar, escrever as suas ideias com toda a calma que o momento exige, tá? Excelente, Bia. E Bia, pra gente encerrar aqui o episódio, a gente tem uma pergunta que faz tempo, na verdade, que chegou, que quem mandou foi o Patrick Trindade, que ele falou: eu tinha um iPad de 9ª geração até 2024. Comprei para usar como caderno enquanto eu fazia a minha pós-graduação. Eu usava o software Penultimate, que era perfeito para minha necessidade. Agora eu peguei o iPad de volta e acabei descobrindo que o software foi descontinuado. O Penultimate permitia criar vários cadernos separados, escrita com caneta, aceitava imagens, fazia backup na nuvem, etc. Eu queria saber se a Bia, ele diz, tem alguma sugestão de software para usar no lugar dele, e mandou um grande abraço. Nossa, então, eu usei também o Penultimate muito tempo atrás, mas muito mesmo. Eu tinha iPad ainda, para vocês terem uma ideia, e realmente ele era incrível. Agora, para substituir, então tem duas opções aqui que eu gosto muito. Um é o Note Shelf, que sempre foi o meu favorito pessoal, né? Gostava muito dele. Inclusive, você pode sincronizar na nuvem, fazer backup, ele tem tudo isso, tá? Não sei se ele funciona com outras plataformas além do iCloud, então isso tem que dar uma pesquisadinha, né? E o outro, que é favorito de muita gente, eu nunca usei, eu só testei rapidamente, mas eu vejo direto em rede social, em YouTube, o pessoal gosta muito, é o GoodNotes, né? Agora está na versão 6. Ele é bem completo, eu sei que é um dos mais completos do mercado hoje, então dê uma olhadinha no GoodNotes 6, tá? Para ver se ele realmente abrange todas as suas exigências. Veja o Notability, que é um dos meus favoritos. Aí eu já falei também do Liquid Text, que eu acho que para quem mexe muito PDF, é obrigatório você ter no seu iPad, tá? E tem o bom e velho Apple Notes também, que eu não sei como ele tá hoje, mas eu sei que tem gente que gosta, que é mais básico e tal. Mas também tem o Margin Note, que eu também ouço falar bastante. Nossa, isso é novo. Além do próprio Evernote, que a gente fala aqui o tempo todo, e o Notion, né? Claro, todo mundo fala direto também. A igreja do Notion. Exatamente. Então, dê uma olhadinha nessas opções, aí acho que você vai ter um bom leque aí, teste e veja qual que se encaixa mais no seu espírito de anotações, sistema de pastas, a plataforma que você usa para gerenciar seus documentos e backups. Então, teste e depois conta pra gente, tá? Com qual você se deu melhor e por quê. Ou se entre você ter enviado essa pergunta e a gente tá respondendo, que já passou bastante tempo, se você já encontrou um, você fala pra gente também o que é que você encontrou. O Notas nativo do iPad, enfim, né, do iOS em geral, do iPadOS, ele é mais limitado mesmo. Ele melhorou muito ao longo dos últimos anos, né, com suporte a coisas básicas que hoje são de produtividade, de pasta, link entre os arquivos, etc. Ele até recentemente ganhou o suporte a você exportar as coisas com Markdown, que era uma coisa que estava fazendo falta mesmo, né, que é meio básico hoje em dia. Mas, assim, tudo o que ele falou que ele faz aqui, a impressão que eu tenho é que o Notas faz. Mas é tudo meio meia boca. Não, né? É a diferença entre a Apple, que faz o aplicativo de notas, faz cartão de crédito, faz streaming e faz
sei lá, capinha e uma empresa específica que só existe, o único trabalho dela é fazer um bom aplicativo de notas, né? É muito diferente. Calendário é a mesma coisa, qualquer app nativo, né? Ele tem um teto ali, né? Mais do que isso, você vai atrás do aplicativo mais especializado, né? Eu tenho, já como eu falei aqui, eu tô mordendo a língua e tenho usado o Notion com uma frequência maior, tô me encontrando com ele. Ele é meio pentelho com upsell. Eu uso gratuito porque eu preciso e só. Aí ele fica, você não quer assinar até aqui? Aí você não tá afim, não? Assina. E você vai, cara, você me deixa escrever esse maldito negócio. Então ele é meio chato com isso. Mas funciona, né? Uma coisa que eu acho imperdoável que o Notion faz é trocar o que faz atalho de teclado. Porque, por exemplo, né, se eu estou escrevendo, eu aperto aqui o barra e dou o enter, ele insere um separador no texto, né? Que é o jeito, assim, é o padrão de você escrever com... Seria aquele o jeito meio Gutenberg de WordPress, sabe? De ter uns atalhozinhos e você fazer. Do nada eles trocaram eu apertar o barra e o enter. Agora chamou assistente de IA. Não, cara, vocês estão trocando o atalho de teclado do negócio que as pessoas... Isso não se faz, né? Mas tirando essas coisas, como todo o resto do suporte, a forma como ele lida com imagens é bacana, né? O Ulysses, que é meu app mesmo oficial de escrever tudo para a vida, ele não tem um suporte muito bacana com imagens. Na verdade, praticamente nenhum que ele tem, né? Pro que eu faço no dia a dia, escrever lá pro NetFMac, etc., não faz tanta falta. Mas para montar a pauta do IA sob controle, por exemplo, que a gente tem lá 60 notícias, cada uma com o título, o link, o resumo, quando tem imagem, fica com imagem também, né? Todo o trabalho que eu faço lá com o Fabrício. Isso não daria para fazer no Ulysses. Então a gente faz no Notion e isso dá super bem. A parte de... Eu não achei uma forma fácil de mexer com templates lá. Então eu fiz uma nota chamada template. E a partir dela eu duplico e faço o que eu preciso. Porque no fim das contas acaba dando na mesma. Tem lá uns pacotes de template, mas não consegui fazer. Essa nota aqui chama template 1, tá? Não existe. Então eu dei o meu jeito. Mas eles dão bastante suporte. Tem investido muito na parte assistente mesmo, o CEO vai lá e dá entrevista e só fala disso. Mas como ferramenta mesmo, ela é ok, é flexível. Eles, pelo que eu percebo, eles investem muito e passam muito tempo desenvolvendo ferramentas que ajudam a deixar na modularidade do texto, para ficar mais fácil de você organizar e reorganizar, então de fazer a parte não de linhas e colunas, mas de você ter os drop-downs de conteúdo, esconder e recolher e mostrar o conteúdo, para ficar fácil de você pegar um pedaço, jogar para cima. Isso é super bacana, isso é bem poderoso lá. Não sei se é exatamente o que o Patrick precisa para estudo e coisa assim, mas vale dar uma espiadinha, né? Agora eu que virei aqui o convertido na igreja do Notion, mas ele tem sim as suas vantagens, apesar de toda a pompa que vem junto, né? Exato. E para a gente fechar esse assunto, eu quero dar uma dica final para você que gosta de ter arquivos, anotações e usa muito LLM. Quando você constrói um raciocínio lá no Claude, no ChatGPT, a sugestão que eu dou é, primeiro, não fazer chats muito longos, né? Parece que essa história de perder contexto, assim, tá bem recorrente. Eu tô vendo muita gente falando disso. Mas quando eu tenho um insight, eu quero analisar um documento e adicionar informações e pedir também para a IA extrair algumas informações, eu sempre no final do chat, antes de encerrar, eu peço para a LLM criar um documento, pode ser um PDF, pode ser um doc do Google Drive, qualquer formato, mas geralmente ou é um PDF ou é um documento de texto normal. Eu peço para colocar todos os insights da discussão, peço para resumir o chat nos principais pontos, salvar no artefato, no caso eu uso o Claude, né? E eu salvo no Evernote. Por quê, gente? Porque tem que confiar muito em nuvem para você eventualmente... Imagina que você coloca uma informação importante que pode ser útil para o futuro e o serviço sai do ar, descontinua, sei lá, acontece alguma coisa, ou fica fora do ar mesmo quando você mais precisa, né? Então, eu antes de encerrar um chat, então vou só pegar um de exemplo aqui, um que não seja de biotecnologia, um outro assunto aqui, deixa eu... aqui. Sobre as metas de alfabetização no Brasil. Então, saiu uma notícia, tá aqui no GovBR, né, sobre as metas, né, as unidades da federação que alcançaram as metas. Aí ela foi lá e eu desenvolver como é que é feita essa análise, como é que é feito esse teste, né? Então ele resgata tudo, montou. Eu falei, muito bem, resuma aqui para mim agora num documento todas as conclusões
disso que nós analisamos, com os dados brutos e também como que foi a metodologia e joga num artefato. Pronto, encerrei o chat, tá? Jogo lá no Evernote, eu não dependo mais de LLM para ficar procurando, porque é um saco fazer busca em IA, né, gente, no chat GPT, tá, tem os chats separadinhos, agora tem pastas também, mas é um saco, né? Então eu prefiro o meu próprio sistema de gestão de conhecimento ali, então eu exporto e morreu. Que no fim das contas, gente, o que importa é a conclusão que a gente tira quando a gente desenvolve um assunto, quando a gente faz uma tarefa, concorda? Então, pega todos esses insights, então a LLM acaba sendo o seu app de notas também, você só exporta e guarda para algum dia, quem sabe, buscar, recuperar e ler de novo, relembrar de alguns pontos. Façam sempre isso, tá? Excelente, boa. Dicas, não só das notas, mas de todo o resto que a gente comentou, você pode ir em gigahertz.fm/feedback e mandar. Você pode mandar novas perguntas também, comentários, a forma como vocês organizam, ou têm organizado, têm mudado a organização do dia a dia de vocês. É sempre bacana vocês compartilharem, que vocês vão ajudar mais gente que escuta aqui o podcast. Para achar os links do que a gente comentou, você vai em gigahertz.fm/adtrabalho/192, ou também nas notas do episódio aqui no seu player de podcasts você encontra. Obrigado à Afirmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam os reviews, as avaliações, que recomendam a área de trabalho, e a você, Bia, por semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço a você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, aos nossos patrocinadores que viabilizam ele e vocês, ouvintes, que sempre mandam dicas maravilhosas, insights, prints, comentários. Fiquem à vontade para comentar os assuntos que nós discutimos aqui e também trazer sugestões de pauta lá no meu Telegram, @biacunzi, e a gente está falando o tempo todo aqui de gestão do conhecimento, plataformas integradas de aprendizado, de gestão de projetos. Então aqui eu sempre falo um pouquinho como é que eu uso as LLMs e como que eu salvo, como que eu uso outros apps para integrar tudo, mas se vocês quiserem que a gente estenda esse assunto, ou compartilhar um pouquinho o sistema que vocês criaram para vocês mesmos, mandem pra gente aqui, nós vamos adorar compartilhar e inspirar mais pessoas a ficarem mais produtivas. Relembrando, meu Telegram é @biacunzi. Boa, para falar comigo, MVC Mendes lá no Threads, apresento por aqui o Área de Transferência também o A Fonte, apresento para a Alura o IA Sob Controle e os meus textos vocês encontram no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.